Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo e eu tenho uma mensagem de Deus para você. E essa mensagem que eu tenho pode confrontar tudo aquilo que você já pensou sobre Deus. No ano de 2020, no mês de junho, eu tive um problema muito grande porque eu estava na minha casa com a minha família. De repente, eu senti o meu corpo formigando, senti palpitação. Eu pensei que eu estivesse dando um infarto. E naquele momento tudo escureceu. Eu chamei minha esposa, falei que tá acontecendo alguma coisa. Meu filho estava do meu lado, tinha acabado, nasceu naquele ano, 2020, pequenininho, bebezinho ainda. Falei, tá acontecendo alguma coisa. E naquele momento só veio na minha cabeça, nossa, eu não posso morrer, eu tenho uma família, misericórdia, me ajuda, meu Senhor. Fui pro médico, o médico examinou, disse que aquilo era só uma crise de ansiedade, porque a gente estava entrando no período de pandemia, eu estava sem saber muito o que fazer, com muitas tarefas e acabou que desencadeou aquilo ali, só que me fez pensar em algo. Eu, pela primeira vez na minha vida, acho que dei um glória a Deus por aquela dor. E me fez entender que as dores da nossa vida são as vozes de Deus dentro de nós. Olha, eu disse que você ia ficar meio escandalizado com o que eu vou te falar, mas entenda isso aqui. A dor é a voz de Deus dentro de você. Porque quando você olha para Jesus, quando estava diante da doença de Lázaro, Jesus olhou e falou assim, essa doença não é para a morte. Mas quando você lê o texto, você vê que ele morreu. Jesus falou, essa doença não é para a morte, mas para que o nome do Filho do Homem seja glorificado através dela. Assim como quando você vê um homem que nasceu cego e os discípulos olharam para Jesus e falaram assim, quem pecou? Este ou os pais dele para que ele nascesse assim? Nenhum, nem outro, mas ele está assim para que o nome de Deus seja glorificado através da vida dele. Então, isso é Deus nos mostrando que a dor ela tem propósitos específicos divinos para a nossa vida. A dor ela tem propósitos que nós não entendemos, mas hoje você precisa receber, entender e dar glória a Deus por esses propósitos, porque o primeiro propósito da dor é indicar que tem alguma coisa errada. Imagina se seu coração já parasse sem você sentir nada. Imagina se o seu rim parasse sem você nem ao menos tivesse alguma coisa. Graças a Deus pela febre. Graças a Deus pela inflamação. Graças a Deus pela fincada. Porque isso é para que você tenha a possibilidade de saber que tem alguma coisa errada e correr atrás antes que haja algo fatal. Por isso que quando nós olhamos para o livro de Josué, nós vemos a história do povo de Israel que estava diante de uma cidade pequenininha, chamada Ai. Olha o nome da cidade. A cidade chamava Ai. E a cidade era pequenininha, eles tinham vencido grandes exércitos. E quando chegou diante de Ai, eles foram derrotados, para falar a verdade. E foram derrotados e Josué foi clamar diante de Deus, Deus, o que está acontecendo? Por que nós fomos derrotados? O Senhor falou que estaria conosco, faria a gente vencer. Só que Deus falou assim, Josué, vocês foram derrotados porque tem uma coisa muito errada no meio de vocês. Eu falei para ninguém tomar despojo nenhum de Jericó. E tem alguém aí no meio de vocês que pegou recompensas de lá. E aí eles foram correr atrás para identificar quem era o causador da derrota do povo de Deus. Então a dor, o sofrimento é para indicar que alguma coisa está errada. Não é para você ficar falando, ah Deus, por que eu perdi? Ah Senhor, o Senhor me deixou perder. Não, Ele está te dando a oportunidade de você ver onde está o erro e de consertar. A dor, ela te dá um direcionamento para você tirar aquilo que te impede de crescer, tirar os tropeços do seu caminho e caminhar em direção à vontade de Deus. O segundo propósito da dor, ela te dá resistência. A dor, ela te dá força. Imagina o que José passou. Para que ele se tornasse governador, ele tinha que ter
que passado por tudo aquilo que ele passou para que ele tivesse as características inerentes de um governador. Ele passou pela faculdade, já viu aquela história que o sofrimento é a melhor faculdade que pode existir? Exatamente. A dor, ela te capacita para que você possa ir alcançar aquilo que Deus tem para você. A dor, ela te dá a possibilidade de você ter as características necessárias para um nível que Deus tem para te colocar. Por isso que nós entendemos, como disse o irmão Lázaro em um de seus louvores, que o deserto é a escola do Senhor, porque deserto é lugar de dor, é lugar de sofrimento, mas é lugar de treinamento. Então, entenda isso, receba essa mensagem, porque quando você entende, recebe essa mensagem, você não vai olhar para a dor como algo que vai te matar, mas como algo que está te fortalecendo. Como diz aquele ditado, aquilo que não te mata te deixa mais forte. Só que o outro propósito da dor é te fazer mais humilde. Quando nós olhamos para Naamã, que ele teve lepra, que naquela época era uma doença incurável, como muitas hoje, nós olhamos para ele num momento de angústia e sofrimento, e quando ele vai diante do homem de Deus para buscar a cura para aquele sofrimento que ele estava passando, ele se depara com uma orientação de que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Está lá em 2 Reis, capítulo 5. E ele se sentiu humilhado. Ele falou, mas tem tantos rios melhores em Damasco, por que eu vou mergulhar nesse rio barrento? Gente, ele tinha uma doença incurável. E aquela doença tinha um propósito de quebrantar aquele homem, de quebrar o coração dele, de fazer ele mais humilde. Porque quando você está quebrantado, você está apto para ouvir a voz de Deus. Olha Jó, no capítulo 42, ele passou por tudo aquilo que ele passou, perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Só que em Jó 42, quando Deus começa a restituição na vida dele, ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha o que ele falou. Eu só ouvia falar o que o Senhor era, o que o Senhor podia fazer, mas agora eu estou vendo, Senhor. Porque todo esse sofrimento me quebrantou a ponto de eu ter um relacionamento mais íntimo contigo. Todo mundo fala de Lázaro. Todo mundo fala que Lázaro morreu. Ou não fala que Lázaro poderia ter sido curado antes, mas as pessoas esquecem que isso foi o capítulo 11 de João, mas no capítulo 12, Jesus estava sentado na mesa com ele. Isso significa intimidade. A dor, ela faz com que você se aproxime de Deus e tenha intimidade com ele. Mas a intimidade só tem quem passa pela dor e vence. E a última coisa, que é a mais poderosa em relação à dor, que é a mais incrível, você vai saber depois que você, como um instrumento de Deus, clicar no like aqui e clicar nesse aviãozinho e mandar para alguém que você sabe que está passando por dores na vida e acha que é o fim, acha que acabou. Clica nesse aviãozinho aqui, manda para alguém que você sabe que está precisando ouvir essa mensagem no seu WhatsApp, no seu Instagram. Manda para as pessoas ouvirem a palavra de Deus e saber que a dor é um instrumento de Deus para que possa falar algo para elas. E a última coisa que Deus fala através da dor é que algo grande está para acontecer. Algo grande está para acontecer, porque quanto maior a dor, quanto maior o sofrimento, imagina Jesus no Getsemane, quando estava naquele momento de mais angústia, onde ele não estava conseguindo respirar, porque estava preso pelos pregos nas mãos e nos pés naquele ápice do sofrimento, é onde estava perto do fim do sofrimento para o início da glorificação. Quanto maior a dor, mais próximo está de Deus virar a chave. E eu profetizo para você que está ouvindo esta mensagem, que essa dor não vai te matar. Essa dor não é para te envergonhar, mas essa dor é para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. E você precisa hoje olhar para essa dor não como algo que é um castigo de Deus, mas como algo que é um instrumento de Deus
para que o nome dele seja glorificado através de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe e obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Agora, se inscreva no canal tocando nesse botão vermelho aqui embaixo e também aperte o sininho para que você receba as notificações. Assim você será notificado em primeira mão toda vez que postarmos um vídeo novo aqui. Além disso, eu deixei uma sugestão de 2 vídeos que você pode escolher para complementar essa mensagem que você acabou de assistir e continuar sendo abençoado. Até o próximo vídeo.